Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema central no processo civil brasileiro, os princípios que norteiam a execução. Para começar, o que é essa tal de execução? Assim, de forma bem direta. Olha, a execução é basicamente aquele momento em que o Estado ele entra em cena para forçar o cumprimento de uma obrigação, sabe? Uma dívida, uma entrega de coisa, enfim. Essa obrigação ela já tem que estar reconhecida formalmente. Pode ser por uma sentença do juiz, né, um título judicial, Ah, tipo, depois que já teve o processo todo, a decisão final. exatamente. Ou então, pode ser um título que a própria lei já diz que tem força para execução, mesmo sem processo antes. É o título extrajudicial. Como um contrato assinado, um cheque, essas coisas. Isso, um cheque, uma nota promissória, um contrato com duas testemunhas, a lei lista vários. O ponto-chave é uma intervenção estatal bem séria, né? Vai mexer no patrimônio da pessoa que está devendo. É, não é pouca coisa. E a nossa missão aqui hoje, então, é tentar entender a essência desses princípios que organizam essa bagunça toda, né? Isso. Como é que o sistema tenta equilibrar os pratos? De um lado, o direito de quem tem que receber, o credor. Do outro, as garantias de quem está devendo, o devedor. E para isso a gente vai olhar para o Código de Processo Civil, claro, mas também para o que os estudiosos, a doutrina, falam e como os tribunais, a jurisprudência, decidem na prática, né? Perfeito. É um conjunto. A lei dá a regra, mas a vida real, a interpretação, trazem os detalhes e os desafios. Legal. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Pelo começo mesmo. Qual seria o princípio mais fundamental, a base de tudo na execução? Ah, sem dúvida. É o famoso nulla executio sine titulo. Uma expressão em latim que significa basicamente não existe execução sem um título. Sem título, sem execução. Direito ao ponto. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia do fórum? Na prática, significa que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser alvo de uma cobrança forçada pela justiça se não existir um documento formal, um papel mesmo, que a lei reconheça como prova daquela dívida específica. E esse documento é o tal título executivo que você mencionou. Exatamente. O título executivo, ele pode ser judicial, como a sentença, ou extrajudicial, como aqueles que a gente falou. Cheque, contrato, duplicata. O artigo 784 do Código de Processo Civil traz uma lista, sabe? E tem que ser um desses da lista? Não pode ser qualquer documento que pareça uma dívida. Não pode, a lei é taxativa nisso, ela cria uma lista fechada. É o que a gente chama de princípio da tipicidade dos títulos executivos. Só vale o que está expressamente previsto ali. Entendi. Isso dá uma segurança, né? Evita que alguém tente executar uma dívida com base, sei lá, numa conversa de WhatsApp. Justamente, é uma garantia fundamental contra arbitrariedades. Imagina o caos se qualquer documento pudesse iniciar uma execução, uma penhora de bens. Seria uma insegurança jurídica total. Faz sentido. E o título em si, basta ele existir ou ele precisa ter mais alguma característica? Ótima pergunta. Não basta existir. O artigo 783 do CPC exige que a obrigação que está ali no título seja certa, líquida e exigível. Certa, líquida e exigível. Explica um pouco melhor cada uma dessas. Claro. Certa significa que não pode haver dúvida sobre a existência da obrigação. O título tem que deixar claro que aquela dívida existe, Ok. sem margem para dúvida se deve ou não. Isso. Líquida quer dizer que o valor, a quantia devida, tem que estar definido, ou pelo menos ser facilmente determinável por um simples cálculo aritmético. Não pode ser um valor vago. Ah, deve uma quantia aí. Tem que ser R$ 10.000 ou o valor correspondente a 10 sacas de soja na cotação de tal dia. Entendi. Tem que ter um número ou um jeito fácil de chegar nele. Exato. E exigível significa que a obrigação já pode ser cobrada, ou seja, ela não pode depender de uma condição que ainda não aconteceu, nem está sujeita a um prazo que ainda não venceu. A dívida tem que estar vencida, digamos assim. Perfeito. Então tem que ter o título previsto em lei e a obrigação nesse título tem que ser certa, líquida e exigível. Sem isso, nada de execução. Nada feito, o juiz nem manda seguir adiante. É um filtro essencial logo na largada do processo. Segurança jurídica na veia. Muito claro.
Agora, avançando um pouco, uma vez que existe um título válido, quem exatamente responde por essa dívida? É a pessoa do devedor, tipo, a liberdade dela, ou são os bens dela? Aí a gente entra em outro princípio fundamentalíssimo, o princípio da responsabilidade patrimonial. Ele está lá no artigo 789 do CPC. Responsabilidade patrimonial. O nome já dá uma pista, né? Exatamente. A regra geral é: o devedor responde pelo cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros. O foco da execução é o patrimônio, os bens, o dinheiro e não a pessoa física do devedor. Ah, então, via de regra, ninguém vai preso por dívida civil comum. Via de regra, não. A nossa Constituição proíbe a prisão civil por dívida, com uma exceção muito conhecida e específica: a dívida de pensão alimentícia. Certo, a pensão alimentícia é a grande exceção. Nesse caso, pode ter prisão mesmo. Pode? Sim. O artigo 528, parágrafo 3º do CPC, prevê essa possibilidade, como uma forma de forçar o pagamento, dada a natureza essencial da verba alimentar. Mas fora isso, e talvez o caso do depositário infiel, que hoje é muito restrito pela jurisprudência, a execução ataca os bens. Isso é uma proteção importante para a pessoa, né? Separa o CPF dos bens, digamos assim. Fundamental. É um reflexo direto do princípio maior da dignidade da pessoa humana, que está lá no comecinho da nossa Constituição. A execução não pode ser um instrumento de degradação pessoal. O Estado vai buscar o patrimônio para satisfazer o credor, mas preservando a integridade física e moral do devedor, dentro do possível. E quando a gente fala do patrimônio, são todos os bens mesmo. Qualquer coisa que o devedor tenha pode ser pega. Bom, a regra é ampla. Todos os bens presentes e futuros. Mas aí vem outra camada de proteção importante. A lei define certos bens como impenhoráveis. Ah, os famosos bens impenhoráveis. Tipo o quê, por exemplo? Tem uma lista considerável no artigo 833 do CPC. Inclui coisas como os bens inalienáveis, móveis e utensílios da casa essenciais para uma vida digna, exceto os de luxo, vestuários, salários com limites, aposentadorias, ferramentas de trabalho indispensáveis à profissão. O salário tem um limite, então. Não podem pegar tudo. Não. A regra geral é a impenhorabilidade do salário, mas o próprio CPC e a jurisprudência criaram exceções e limites. Por exemplo, para pagar pensão alimentícia, pode penhorar uma parte maior. Para outras dívidas, a jurisprudência tem admitido penhorar uma porcentagem, geralmente até 30%, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família. É uma análise caso a caso. E o imóvel onde a pessoa mora? A casa da família. Esse é o clássico bem de família. Existe uma lei específica, a Lei 8.990, além do próprio CPC, que protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Ele é, em regra, impenhorável por dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias, mesmo que seja o único bem da pessoa. Sim, a ideia é justamente garantir o direito à moradia. Claro, existem exceções também para a impenhorabilidade do bem de família, como dívida de financiamento do próprio imóvel, dívida de condomínio, impostos do imóvel IPTU ou quando foi dado em fiança em contrato de locação. Mas a regra geral é a proteção. Entendi. Então a responsabilidade é patrimonial, mas com limites para proteger a dignidade e a subsistência. Faz sentido. Exato. É sempre essa busca por equilíbrio. Satisfazer o credor, mas sem destruir o devedor. Agora, vamos para um ponto que me parece que gera muita discussão na prática. E se tiver várias formas de cobrar a dívida, de pegar os bens do devedor? O credor pode escolher a que for mais dolorosa para ele? Ou tem alguma regra aí? Tem sim. E é um princípio importantíssimo. O princípio da menor onerosidade para o devedor. Está lá no artigo 805 do CPC. Menor onerosidade. Quer dizer, causar o menor peso, o menor prejuízo possível para o devedor. Isso. A ideia é simples. Se existem vários caminhos, vários meios igualmente eficazes para o credor receber o que lhe é devido, a execução deve seguir pelo caminho que seja menos prejudicial, menos gravoso para o devedor. Parece justo, né? Evita que a execução seja usada como uma forma de punição excessiva. Exatamente.
É para garantir que o objetivo seja cumprir a obrigação e não causar um dano desnecessário ou desproporcional ao patrimônio ou atividade do devedor. Pensa num empresário que tem dinheiro na conta e máquinas essenciais para a produção. Se o dinheiro na conta é suficiente para pagar a dívida, talvez seja menos oneroso penhorar o dinheiro do que parar a fábrica penhorando as máquinas, concorda? Sim, claro. Parar a fábrica pode quebrar a empresa e até impedir que ele pague outras dívidas no futuro. Pois é, esse princípio serve para guiar essas escolhas. O devedor, inclusive, pode indicar outros meios mais fáceis e menos prejudiciais para ele, desde que sejam igualmente eficientes para pagar a dívida. Ah, interessante. Então o devedor pode falar, olha, em vez de pegar minha máquina, pega esse outro bem aqui que não me faz tanta falta e cobre o valor. Pode. O parágrafo único do artigo 805 diz que, ao alegar que a medida é muito onerosa, o devedor tem que indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, e ainda comprovar que essa sugestão dele é realmente melhor. Não basta só reclamar, tem que dar uma solução viável. Entendi. Mas aí surge uma dúvida. Esse princípio da menor onerosidade, ele não acaba na prática dificultando demais a vida do credor? Se toda hora tiver que escolher o jeito mais leve, será que o credor consegue mesmo receber? Excelente ponto. E essa é talvez a tensão mais viva dentro da execução civil. O princípio da menor onerosidade não é um cheque em branco para o devedor. Ele não é absoluto. Ah, não é absoluto? Como assim? Ele precisa ser pesado, balanceado, com outro princípio igualmente importante, o princípio da efetividade da execução ou da utilidade da execução. Efetividade, utilidade. Quer dizer que a execução tem que funcionar, tem que dar resultado para o credor. Justamente. A execução existe para quê? Para satisfazer o direito do credor, para entregar a ele o bem da vida que lhe é devido. Não adianta nada ser super boazinha com o devedor, escolher sempre o meio menos oneroso, se esse meio for inútil, se ele não levar ao pagamento da dívida. A execução não pode ser só uma formalidade, ela tem que ser efetiva. Entendi. Se não vira um faz de conta, né? O processo corre, mas o credor não recebe nunca. Exato. O próprio Código de Processo Civil, lá nos seus artigos iniciais, fala da busca pela satisfação do direito, artigo 4º. E quando ele lista a ordem preferencial de penhora, no artigo 835, o que vem em primeiro lugar? Deixa eu chutar. Dinheiro. Bingo! Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação financeira. Por quê? Porque dinheiro é o bem mais líquido, mais fácil de usar para pagar a dívida. É o mais efetivo para satisfazer o credor. Penhorar outra coisa antes. Aí é que está o equilíbrio. A lei já indica uma preferência pela efetividade ao colocar o dinheiro no topo. O juiz, no caso concreto, vai ter que ponderar. Essa medida aqui, por exemplo, penhorar dinheiro, é realmente muito mais onerosa para o devedor do que outra alternativa. E essa outra alternativa sugerida pelo devedor, penhorar um imóvel difícil de vender, por exemplo, é realmente eficaz para pagar o credor em tempo razoável. É uma balança delicada mesmo. Imagino que os tribunais, como o STJ, devem analisar muito isso, né? Constantemente. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões tentando harmonizar a menor onerosidade, artigo 805, com a efetividade da execução e a ordem de penhora, artigo 835. A tendência é dizer que a menor onerosidade só pode ser invocada pelo devedor se ele apresentar uma alternativa que seja de fato eficaz para o credor. Não basta ser menos onerosa para ele, tem que ser útil para quem tem que receber. Faz sentido. É uma via de mão dupla. Proteger o devedor do excesso, mas garantir que o credor não fique a ver navios. Perfeitamente. É a busca incessante por essa justa medida. Ok, já falamos de princípios bem estruturais. Nulla executio sine titulo, responsabilidade patrimonial, menor onerosidade e efetividade. Existem outros princípios importantes que a gente deveria mencionar para ter uma visão mais completa? Universal. Quais, por exemplo? Bom, um que é fundamental em qualquer processo, inclusive na execução, é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ah, sim. Mesmo na execução, onde a dívida já está meio que comprovada pelo título, o devedor ainda pode se defender? Pode e deve ter oportunidade. Claro, a defesa na execução é mais restrita do que no processo onde ainda se discute quem tem razão. Mas o devedor pode, por exemplo, apresentar embargos à execução, previstos lá nos artigos 914 a 920 do CPC.
Embargos à execução? O que ele pode alegar ali? Várias coisas. Ele pode alegar que o título não é válido, que a dívida já foi paga, que o valor cobrado está errado, que há excesso de penhora, que o bem penhorado é impenhorável. Enfim, são as defesas típicas do executado. Ele tem direito a ser ouvido e apresentar suas provas sobre esses pontos. Entendi. Então, mesmo na hora de pagar a conta, ele tem voz. Tem que ter. É uma garantia constitucional. Outro princípio interessante é o da disponibilidade da execução. Disponibilidade. O que isso significa? Significa que a execução, em regra, corre no interesse do credor, e por isso ele pode desistir dela a qualquer momento, total ou parcialmente. Está lá no artigo 775 do CPC. Ah, o credor pode simplesmente dizer não quero mais cobrar? Mesmo que o devedor já tenha tido bens penhorados? Pode. A execução é um direito dele. Ele pode dispor desse direito. Se ele desistir, o processo é extinto. Claro, se já houver embargos do devedor discutindo alguma coisa, a desistência pode depender da concordância dele em alguns casos, mas a regra geral é a disponibilidade para o credor. Curioso isso. E mais algum princípio para a gente fechar esse panorama? Acho que vale sempre reforçar o princípio da dignidade humana, que já mencionamos. Ele funciona como um limite geral para qualquer ato dentro da execução. Nenhuma medida, por mais que busque efetividade, pode ser vexatória, humilhante ou comprometer o mínimo existencial do devedor e sua família. Ele permeia tudo, então. Sim, ele é a base. Todos os outros princípios, de certa forma, dialogam com ele. A impenhorabilidade de certos bens, a menor onerosidade, até mesmo o contraditório, tudo isso visa, em última análise, a proteger a dignidade no contexto difícil da execução. Fica claro que é uma rede de princípios, né? Eles não agem sozinhos, mas em conjunto se equilibrando. Exatamente. Eles se aplicam harmonicamente. O juiz, ao analisar um caso de execução, tem que ter todos eles em mente para interpretar as regras e tomar as decisões. E como essa rede de princípios se aplica a discussões mais recentes, como aquelas medidas executivas atípicas, tipo suspender CNLA, passaporte, proibir participar de concurso? Isso tem gerado polêmica, né? Muita polêmica. Essas são as chamadas medidas coercitivas atípicas, previstas de forma genérica no artigo 139, inciso 4 do CPC. Esse artigo dá ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Todas as medidas? Isso parece bem amplo, né? Dá carta branca para o juiz. Parece, mas não é bem assim. É aí que os princípios entram com força total para limitar essa amplitude. A aplicação dessas medidas atípicas é totalmente excepcional. Excepcional em que sentido? Primeiro, elas são subsidiárias, ou seja, só podem ser consideradas depois que os meios típicos de execução, penhora de dinheiro, de bens, etc., se mostrarem ineficazes. Não pode ser a primeira opção do juiz. Ok, tem que tentar o normal primeiro. Isso. Segundo, tem que haver indícios de que o devedor tem patrimônio, mas está ocultando ou que ele está agindo de má fé para não pagar. Não é para ser aplicado contra quem simplesmente não tem como pagar. Então não é uma punição pela pobreza, mas uma pressão contra quem pode pagar e não quer. Exatamente. O objetivo não é punir, é coagir psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação, que ele poderia cumprir. Terceiro, e crucial, a medida tem que ser adequada e proporcional. Adequada e proporcional. Como assim? Adequada significa que tem que haver alguma relação lógica entre a medida e o objetivo. Suspender a CNH de um motorista profissional, por exemplo, pode ser adequada para pressioná-lo a pagar, pois afeta diretamente a fonte de renda dele, embora isso seja super controverso justamente pelo impacto na subsistência. Proporcional significa que a restrição imposta não pode ser excessiva em relação à dívida e aos direitos fundamentais do devedor. E aí entram de novo a menor onerosidade e a dignidade humana, imagino. Com certeza. A medida atípica tem que passar por esse filtro rigoroso dos princípios. Ela é útil para forçar o pagamento? Ela é um meio menos gravoso disponível naquela situação específica de ocultação de bens ou má-fé? Ela respeita a dignidade? Não impede o acesso à saúde, ao trabalho? Aqui a polêmica é grande. A subsistência básica?
O contraditório foi respeitado antes de aplicar a medida? Bem cauteloso ao analisar a validade dessas medidas. Não é qualquer dívida que justifica suspender CNH ou passaporte. Tem que ser uma situação realmente excepcional e muito bem fundamentada pelo juiz, sempre com base nesses princípios todos. Entendi. Não é uma liberou geral, mas uma ferramenta de último recurso cercada de cuidados. Exatamente. Os princípios são a bússola para usar essa ferramenta com responsabilidade. Bom, acho que conseguimos ter uma visão bem abrangente, né? Tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode dizer que é a grande mensagem por trás desses princípios da execução? Olha, eu diria que a mensagem central é que a execução civil é sim uma ferramenta poderosa do Estado para garantir que os direitos reconhecidos sejam efetivamente cumpridos. Ninguém pode simplesmente ignorar uma dívida ou uma obrigação judicial, controlado por uma série de princípios que funcionam como salvaguardas. Essas salvaguardas buscam um equilíbrio muito delicado. O tal equilíbrio entre satisfazer o credor e proteger o devedor. Exatamente. É equilibrar a necessidade de efetividade da justiça de dar uma resposta concreta a quem tem um direito, com a proteção das garantias fundamentais do devedor, incluindo sua dignidade, seu patrimônio mínimo, seu direito de defesa. É uma tensão constante, mas necessária numa sociedade que se pretende justa. Perfeito. E para a gente finalizar, pensando um pouco para frente, que tipo de reflexão ou desafio esses princípios enfrentam hoje, com as novas tecnologias, o mundo digital? Essa é uma reflexão super atual e importante. Pensa nas ferramentas digitais que a justiça tem hoje para buscar bens do devedor. Sisbajude, que bloqueia dinheiro em contas bancárias, Renajude, que restringe veículos, Sniper, que busca relações patrimoniais e societárias. Ferramentas que deram muito mais poder e agilidade para encontrar bens, né? Sem dúvida. Elas aumentaram muito a efetividade da execução, especialmente contra aqueles que tentavam esconder o patrimônio. Hoje é bem mais difícil sumir com o dinheiro ou os bens. O que é bom para o credor e para a efetividade. Sim, mas aí surge o outro lado da moeda. Como garantir que essa busca ampla, rápida e automatizada não acabe sendo excessiva? Como ela afeta o princípio da menor onerosidade? Um clique pode bloquear todas as contas do devedor, talvez até valores impenhoráveis como parte do salário, antes mesmo que ele possa se manifestar. É verdade. A velocidade pode atropelar as garantias. Pode ser um risco. Como equilibrar a super-efetividade dessas ferramentas digitais com a proteção contra uma invasão desproporcional no patrimônio e na privacidade do devedor? Como garantir que a dignidade e o mínimo existencial sejam preservados nesse ambiente digital, tão eficiente na busca por ativos? É um desafio e tanto, né? Reconfigura a aplicação prática daqueles princípios que a gente discutiu. Exatamente. Talvez exija novos mecanismos de controle, filtros mais inteligentes nas próprias ferramentas ou uma atuação judicial ainda mais atenta para liberar rapidamente o que for impenhorável ou excessivo. É um debate aberto e fundamental para que a tecnologia sirva à justiça, mas sem atropelar direitos. Uma reflexão muito pertinente para a gente terminar. Realmente, a execução civil é um campo dinâmico e cheio de nuances importantes. Com certeza. É onde o direito encontra a realidade econômica e social de forma bem direta. Excelente! Foi uma conversa muito esclarecedora. Quero agradecer demais a sua presença e a sua audiência aqui no Concurseja. Eu que agradeço o convite. E para quem nos ouviu, fica o convite para acompanhar as próximas aulas e explorar os outros cursos e conteúdos que temos aqui no canal Concurseja, sempre buscando descomplicar o direito para ajudar na sua preparação. Até a próxima!